igreja. Mas quando o Gleison me falou para pregar no culto dos jovens, né? Não foi tão em cima assim quanto o Tiago, mas a gente sempre acha que o tempo é pouco. E a gente sempre acha que Deus tem alguém melhor para colocar no seu lugar, né? E que a falta de prática, ela nos induz a insegurança. Mas eu fui buscar de Deus, eu falei, eu queria buscar de Deus o que Deus tem para esse sábado, o que Deus teria para os jovens hoje, o que eu poderia buscar de Deus para trazer, que pudesse acrescentar algo na vida dos jovens. E eu como pessoa sou um ser muito racional, então eu tenho uma tendência muito grande a matematizar tudo, né? Se eles são jovens, se eles são cristãos, jovem precisa disso, cristão precisa disso, A mais B igual a C, jovem cristão joga no liquidificador, é fácil. A gente consegue fazer algo na força do raciocínio sem buscar de Deus, né? Mas a minha preocupação seria o que Deus tem, o que Deus quer com um grupo tão especial. Por que especial? Demagogia? Porque o jovem é o futuro, né? Todo mundo já cansou de ouvir isso, mas não, porque nós sabemos o potencial que Deus tem nessa casa, nós sabemos o sonho que Deus tem, a palavra que Deus tem sobre essa casa, e as idades menores, os mais jovens, são a continuidade, né? A gente vê isso no louvor, na adoração, a gente vê isso na sequência, né? A gente vê um potencial muito grande, a gente vê uma visão do apóstolo Hélio de formar pessoas e de dar continuidade num sonho, numa visão que é a implantação do reino de Deus, né? Do sonho de Deus na face da terra. E pensando, né, e vendo, eu falei assim, o que eu posso, o que eu vou levar para os jovens, né? Aí eu estava lá, passei a tarde em casa, e a Luciana não estava lá, de repente a Luciana já chegou em casa lá me acelerando, e aí, o que você vai falar? O que é? Não vai botar um peso em cima deles? Eu falei, não é a ideia, mas a ideia é o contrário, é simplificar para ser mais eficiente, é simplificar para avançar. Eu quando era mais jovem, e o que eu vejo muito nos jovens, é a situação de complicar demais as coisas, de gerar uma complexidade. A vida é complexa, o evangelho é complexo, a vida com Deus é complexa, mas a gente pode simplificar. Simplificar não é banalizar, simplificar não é você grifar algumas coisas da Bíblia e deletar o resto, não, mas é você focar, é você tirar o periférico e botar o foco no alvo, né? Então simplificar para avançar é uma estratégia de Deus para o jovem que vive bombardeado e que vive recebendo informação e que vive nesse mundo tão plural de coisas, né? Então o que Deus tem para nós hoje, né? O que Deus espera dos jovens do sonho de Deus como coletivo, né? Então assim, se você for pensar, a gente está agrupado em um coletivo, é um grupo de jovens cristãos de uma mesma igreja, debaixo de uma mesma visão. Então é de se esperar, é de se ter certeza que Deus tem algo específico para os jovens do sonho de Deus, né? Mas quem é a juventude hoje, né? Quantos aqui são jovens? Quantos aqui já leram sobre jovens? Quantos aqui já pesquisaram, já leram algum artigo que fala de jovens? Tipo, olha, a problemática da juventude atual, né? E eu fui, né, talvez porque eu esteja me esquecendo já do que é ser jovem, né? Então eu fui e falei assim, vamos ler, né? Vamos lá no dicionário, ver quem que é jovem, o que está acontecendo, e ver o que o mundo está falando do jovem, né? Porque o que Deus fala do jovem, a gente já sabe, e o que Deus tem para o jovem, a gente já sabe. Esse não é o problema do jovem cristão, que recebe, que é alimentado na casa de Deus, da palavra de Deus. O problema está lá fora, no que o mundo diz que o jovem é, ou no que o mundo diz que o jovem não é, e naquilo com que você é bombardeado na tua identidade, naquilo que você é bombardeado no teu propósito, naquilo que Satanás usa para tirar você e para convencer você de que o que Deus tem não é exatamente isso, né? A história que vem desde lá de Eva, não é bem assim, você comer disso aqui não é por aí, não vai morrer, vai só, né? É esse o papo mole que a gente
leva aí desde o início do homem na terra. Então, nós temos que ser apaixonados pelo futuro, né? Como a Intel, o apóstolo L é um que ele queria ter criado esse slogan da Intel, né? Apaixonados pelo futuro. E o jovem é o futuro, então a gente tem que ser apaixonado pelos jovens e por tudo que eles vão alcançar e chegar. Então, você percebe que a pessoa já não está ficando mais jovem quando ela começa a usar termos como meados de, idos de, e aí essa roupa ficou boa? Ficou legal, ornou, tipo, o cara falou ornou, tá fora, entendeu? Falou, e aí, gostou disso? Muito massa. Nossa, falou muito massa, já era, virou tiozão. Então esses são os indicadores, né? Graças a Deus, no reino de Deus, a juventude não está ligada à idade, né? Mas a renovação da mente e as promessas de Deus se renovarem na nossa vida todo dia. Então quem que é o jovem hoje? Eu fui buscar e fui ver e vi que a sociedade ela tem aceitado cada vez mais o conceito do jovem como o adolescentão, e tem criado uma categoria, o jovem tem sido rebaixado a um adolescente grande, né? As idades entre 18 e 25 anos, dependendo ainda financeiramente dos pais, morando na casa dos pais, estudando. O jovem, que deveria ser hoje visto como um adulto jovem, como um celeiro no mercado de trabalho, na parte profissional, como o futuro da sociedade, ele tem sido rebaixado a um adolescentão, ainda uma criançona grande que está dentro de casa. E talvez isso tenha ajudado ao jovem a não tomar a postura e a posição dele na sociedade e a posição que Deus tem para eles, né? Então, chamar o jovem de adulto jovem já leva ele para a transição para a próxima etapa, né? E a gente vê que a sociedade, que as pesquisas têm tratado, tem olhado mais para onde ele saiu do que para onde ele está indo. Isso é um ponto negativo, né, de como o mundo vê o jovem hoje. Então hoje de manhã nós fizemos um grupo de corrida aqui na igreja, né, vencendo a carne, acordando cedo e saindo para praticar esporte, e nós encontramos um rapaz aqui de manhã, e o rapaz ele falava assim, tomei 2 tiros na cabeça, não morri, não, um na perna e um na cabeça, não morri, mas cadê Deus na minha vida, né? Tentei me enforcar semana passada, empurrei o banquinho, a corda arrebentou, não consegui me matar, mas cadê Deus na minha vida, que eu não consigo largar da droga, que eu não consigo parar de beber? Então você vê que Deus está gritando pela vida dele, está dando todos os sinais, eu não te quero morto, eu te quero vivo, eu te quero dar mais uma chance, e a visão dele está errada, a visão de onde está Deus na minha vida, né? Deus está livrando ele da morte, e ele está preocupado em Deus livrar ele daquilo que não é a parte de Deus, mas talvez seja a parte dele, né? Então a gente sabe que para todas as coisas tem a parte de Deus e tem a nossa parte, e graças a Deus que Deus é Deus, a parte dele está toda cumprida, e a nossa parte é a parte que nos cabe. Então a ideia não é gerar peso, mas a ideia é a gente entender que tem uma parte e que Deus espera algo da gente, e que a gente tem que tomar uma postura ativa em relação ao que Deus tem, em relação ao que Deus quer para a gente, né? E você vê que a gente vive hoje numa sociedade de valores invertidos, né? Se você perguntar, quem tem celular pré-pago? Um monte de gente fala. Agora a maioria que tem um celular pré-pago, ele queria ter um celular pós-pago, né? Ele tem algo na vida dele que gera saúde financeira, né? Que ele paga antes à vista, para usar depois, mas ele não quer isso. Por quê? Porque o status está em você ter um pós-pago, onde você pode ter uma conta, não pagar essa conta e se endividar. Entendeu? Então você vê uma sociedade de valores invertidos. Você fala assim, o pré-pago é coisa de pobre. Não, pré-pago tudo deveria ser pré-pago. Isso geraria saúde financeira, né? Deus inventou o pré-pago, né? Não, vocês estão rindo. Deus inventou o pré-pago, né? E aí, ele te amou primeiro ou você amou ele primeiro? Ele te comprou ou não, antes de você nascer, né? Então Deus inventou o pré-pago, ainda assim, com um tempo enorme. Então, e a gente vive numa sociedade que é isso, ela vive de valores invertidos, né? Você é bombardeado a ter uma vida de excelência, você é bombardeado a ter uma vida de qualidade, a ser bom em tudo,
Mas hoje o mercado valoriza a velocidade, não valoriza a qualidade. Você vê isso pelo mercado de produtos eletrônicos. As coisas já são lançadas com defeito, e a gente está sendo treinado a aceitar esse defeito, porque assim, quando você instala compra um celular que vem com um sistema operacional novo, e na mesma semana que o negócio é novo, vem uma atualização, e na atualização vem escrito, corrige bugs disso, daquilo, entendeu? Então isso mostra que as coisas hoje estão cada vez mais rápidas e sendo lançadas sem qualidade. E aí a gente vive numa dualidade entre eu preciso ser bom ou eu preciso ser rápido. Eu preciso ser bom, mas na unidade de tempo. E aí você fica louco, aí você não sabe, né? Aí você fala, poxa, você tem que ser bom na escola, aí você tem que casar, aí você tem que ser bom marido ou boa esposa, aí você tem que ser bom pai, né? Aí você tem que ser feliz, você tem que ser bonito, você tem que ser magro de preferência, né? Bem sucedido, tem uma Mercedes, né? Então assim, é um peso, eu vejo um peso enorme na vida do jovem, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que Deus, Ele pode simplificar a nossa visão, e Deus, Ele pode descascar essa complexidade que a vida nos propõe, e você pode ter uma vida onde o seu caderninho de itens a cumprir com Deus seja menor do que o fardo que o mundo põe, né? Não estou dizendo que é fácil, mas pode ser melhor, pode ser mais simples, né? Então quando você vai entrar na faculdade, você tem 17 anos, você tem uma urgência, tipo, é quase proibido fazer cursinho. Não, você tem que entrar direto, você não pode fazer cursinho, você tem que entrar com 17 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos. Hoje eu vejo, se eu tivesse entrado com 20, com 21, com 25, se eu creio que é Deus que vai me levar, se eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, que eu tenho que caminhar em direção a Ele, o tempo exato que o mundo propõe não faz tanta diferença. Eu não estou dizendo que você tem que relaxar, nem que você tem que lerdear, nem que você tem que entregar os pontos e falar assim, vou tirar um ano de férias. Não é isso, mas é que essa gastrite contra o relógio, ela pode melhorar com esse antiácido que te mostra que é Deus que está no controle de todas as coisas, e que o tempo é dele, né? Então, o que é a juventude, né? O que hoje a gente vê? As pesquisas sobre os jovens têm resultados assustadores, né? Os resultados, eles sempre estão focados que a maior fonte de segurança e que alavanca a vida de um jovem é a família, e que a mesma família que é a fonte que é a base de lançamento para esse jovem, ela é também a maior fonte de problemas e traumas. Então isso é uma estrutura de sociedade onde você tem o mesmo que pode te lançar, o mesmo que é o seu porto seguro, é a fonte que gera as maiores marcas na sua vida quando você chega na juventude. E os resultados são assustadores, e entre os maiores resultados de preocupações entre os jovens, está a estrutura da família atual, os estudos, o dinheiro, álcool e drogas, a possibilidade ou não de ter uma família futura, né? O desespero de vou ficar para titia, ou vou casar, ou não, né? E a aceitação social. E essa aceitação social, a derivação dessas pesquisas, ela vai mostrando que é avassalador o que esse item, aceitação social, despersonifica a pessoa e faz ela fazer coisas absurdas e caminhar para rumos completamente diferentes, até do que a base familiar lançou. Isso porque a gente não está nem falando de vida com Deus, de vida com Deus ainda. Então o que eu queria imprimir em vocês hoje é uma certeza de que, se vocês são jovens que foram alcançados, que se vocês são jovens que têm uma vida com Deus, vocês já estão adiante desse grande bolo, né? Não significa que esses itens não te aflijam, mas significa que você está acessando e está caminhando em direção a respostas para esses itens que afligem o jovem como um todo. Respostas essas que não dependem exclusivamente de você, da sua atuação, da força do seu braço. Então isso é muito bom. Então a ideia não é gerar peso, não é que você saia daqui com uma lista de responsabilidades das coisas que você tem que fazer não é ação e reação exatamente, embora a gente saiba que a lei da colheita, ela funciona. Se você plantar, você vai colher.
Mas até a lei da semeadura, ela não é uma lei da física, ela é uma lei da graça de Deus. Deus quis assim, deu um boi para a gente, ó. Se você plantar, você vai colher, porque Ele podia determinar, ó, você pode plantar que você não vai colher, eu que determino, né? Então essa ação e reação já é graça de Deus na nossa vida, que tem controle sobre todas as coisas, né? Então uma coisa que tem crescido muito com os jovens é a preocupação com o estudo. E a preocupação com o estudo tem levado a uma outra categoria de problema social que não existia muito antes, que é o endividamento juvenil. Alguém já ouviu falar disso? Cada vez mais jovens, mais cedo, estão se endividando, né? Tem problema? Não tem, mas tem que fazer as coisas na direção de Deus. Então, na direção de Deus você tem um respaldo. Fora da direção de Deus, você está indo por um caminho. Então, uma coisa é você fazer um endividamento juvenil, tendo uma vida com Deus, conhecendo um propósito, sabendo que aquilo faz parte de um projeto que Deus tem na tua vida. Outra coisa é você fazer aquilo para daqui a um ano você desistir, para você começar a fazer outra coisa, entendeu? Então, até isso, a gente pode entrar nessas categorias com mais segurança. E aí tem de muitas coisas que eu li, assim, ainda falando desse âmbito natural do jovem, foi uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, né? E uma coisa que a gente percebe é que o apóstolo Cristiano já pregou isso sobre o Facebook, e que o jovem ele é muito visual, então ele acredita muito naquilo que ele vê. Então, inevitavelmente, você compra a ideia do visual que as pessoas estão passando, e esse visual muitas vezes traduz a ideia de que está todo mundo bem sucedido, menos você. Isso vale no Facebook, o apóstolo Cristiano já falou isso, mas a gente vê que em pesquisas isso não é muito bem isso, né? Então, uma pesquisa que foi feita com 1.202 estudantes universitários da PUC do Rio de Janeiro. Quem que acha que a PUC é uma faculdade elitista? PUC é faculdade rico, custa caro, só playboy, natural, seja em São Paulo, seja em Campinas, seja no Rio de Janeiro, a PUC ela tem essa característica, custa caro, tem ótimos professores. E aí eles foram analisar, então no primeiro contexto que eles foram analisar as pessoas, eles já viram uma diversidade social extremamente grande, de condomínios fechados, de prédios de luxo e de alunos que moravam em ambientes precários, sem saneamento básico. Então ali eles já começaram a derivar a pesquisa, porque os próprios pesquisadores falaram que eles mesmos se surpreenderam com o que eles viram da diversidade social ali, e todos aqueles problemas que eu te falei, eles mostram, eles vão descascando tudo aquilo lá, em relação ao que são os valores para o jovem, em relação ao que são os problemas na vida do jovem, e o peso muito grande da aparência, e da aparência do que os outros estão parecendo que estão conquistando, porque só você conhece o bastidor da sua vida, mas da vida dos outros você conhece o bastidor? Não conhece o bastidor, você conhece só a casca, só a imagem que é vendida. Então isso é algo que parece assim básico e normal, mas a pesquisa ela derivou em outras pesquisas por conta desses itens, né? E muita questão de individualismo, de crescer a qualquer custo, de, se necessário, negociar valores. Então a gente está num grupo seleto, a gente está num grupo de pessoas que tem toda a condição de governar, porque muito mais cedo já estão num ambiente que está preparando para as coisas certas, para ter o coração no lugar certo, nas coisas de Deus, com o foco em Deus. Então a primeira coisa que eu queria é que você se sentisse um privilegiado, ainda que você esteja aqui pela primeira vez. Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem um sonho, você faz parte dele. E os de primeira vez, não sei se receberam a revista, depois tem uma revista muito legal, com todas as atividades da igreja, e você já de antemão é nosso convidado para todas elas. Então, o que Deus me trouxe é isso, simplificar para gerar eficiência, simplificar para avançar. E em cima de quais pilares? Em cima de pilares básicos, né? Porque
A Bíblia é complexa, a vida com Deus é complexa, renunciar é complexo, morrer para ressuscitar com Cristo é complexo, mas alguns pilares, eles podem nortear os momentos onde eu não sei para onde eu corro e algumas outras coisas. Então Deus espera de nós, jovens do sonho de Deus, que nós tenhamos fé, que nós sejamos perseverantes e que nós sejamos coerentes. E quando eu fui ver essas pesquisas, depois que Deus já havia me dado essa direção, a gente vê que o jovem escorrega muito por oscilar na fé, por não ser perseverante, e por não ter uma vida de coerência, e por não ver uma vida de coerência dentro das suas casas com os seus pais. Então a incoerência dos pais produz muito reflexo também na vida dos jovens. Então o que seriam esses pilares? O que é fé? Né? O que é fé segundo um conceito mais textual mesmo, nem tanto um conceito estritamente bíblico. Então, fé é a adesão absoluta a uma hipótese, e o hipótese grifado, a qual a pessoa que tem fé passa a considerá-la como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Então, se você pegar isso, botar um papelzinho na carteira, isso já resolve um monte de coisa. Fé é a adesão absoluta a uma hipótese, né? Nós não fomos contemporâneos de Jesus, nós não estivemos junto com Ele lá, mas nós sabemos que Ele existiu. Mas aonde que nós seremos atacados na nossa fé? A Bíblia é um livro fantasioso. Será que Jesus foi só mais um profeta, né? Capa da Veja esses dias, os dogmas do cristianismo que ainda sustentam isso, entendeu? Tipo, não sei direito qual que era a capa da Veja. Alguém sabe exatamente a frase? Não, né? Então esse ainda é extremamente pessimista. Tipo, o cristianismo ainda está de pé, mas uma hora cai, porque ainda aí você lê os textos falam como se fosse uma coisa retrógrada você ter fé, como se fosse uma coisa ultrapassada você crê em algo além da circunstância atual, além daquilo que você vê, né? Eles quase falam que a ideia é, você está na Matrix, né? O cristianismo, isso aqui é a Matrix, a sua circunstância, né? E a tua vida com Deus é o mundo real, como se isso fosse uma utopia, e a gente sabe que isso é real, que o mundo espiritual existe, e que ele se move, e que a gente tem que se mover nele, e não nas circunstâncias, né? Então a gente é a adesão absoluta. Então, se a gente tem uma fé, e se a gente entende que essa fé é uma adesão absoluta, a fé acompanha a absoluta abstinência à dúvida. Então, porque se a fé, ela tem no pacote a abstinência à dúvida, porque, não sei, se a gente fizesse uma estatística de aconselhamento, muitos dos aconselhamentos dentro da igreja tratam de dúvida. Qual é a dúvida? Se você é firme na sua fé. Então aí é que está. Então você tem alguns, é como uma doença, que você tem o problema real e você tem um sintoma. Então a dúvida é o sintoma da falta de fé. Então se você está tendo dúvida, o teu problema não é resolver a tua dúvida, o teu problema é aprofundar na sua intimidade com Cristo, edificar a tua fé, que é o fundamento lá o concretão do cristão, né? A base do cristão. Então assim, todo mundo, eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, né? Eu não sei se eu faço isso ou faço aquilo. Então talvez o que falte seja o buscar em Deus e o ter a convicção do que Deus quer. Mas minha mãe falou que isso, mas meu amigo da escola falou que isso, o outro amigo está indo para cá, está todo mundo fazendo isso. Então isso é o simplificar, é a gente descascar todo esse emaranhado de informações que bombardeiam e a gente voltar no fundamento básico. Se eu tenho dúvida,
a minha dúvida pode ser sintoma de uma doença mais séria, que é a falta de fé. E é essa falta de fé que tem que ser edificada, e não a dúvida em cima do racional, do A mais B, da probabilidade e de tudo mais. Porque a vida com Deus é uma vida contra as probabilidades, né? E se você analisar o mercado hoje, ele só fala de probabilidades, análise de risco, análise de mercado. Uma grande empresa nunca entra num mercado sem fazer uma análise, né? Agora a moda é o coaching, né? O coaching é a nova moda, é a versão melhorada dos livros de autoajuda, entendeu? Só que na época do livro de autoajuda, o cara precisava pelo menos saber escrever, agora nem isso ele precisa. Entendeu? Ele faz sessões de coaching, ele bate um papo com você, e ele vai melhorando a sua vida, ele vai te... Então, tudo bem, eu acredito em coisas específicas, um coaching financeiro, um coaching de alguma coisa, mas um coaching pessoal, isso para o cristão, isso não existe, nós não precisamos disso, né? Quem vive paternidade não precisa de coaching, então, já há uma questão, né? Então nós não precisamos. Né? Acontecia que antes o cara tinha que escrever um livro, publicar e vender cada um por trintão, entendeu? Agora o cara não precisa mais se relacionar com um monte de gente, ele precisa pegar um bobo, cobrar 100 mil reais do cara, e o cara cair na onda. Então está tudo muito mais fácil. Se você for analisar o que é, muita motivação psicológica, é muito terapia do grito, abraço coletivo, você vai vencer, vamos lá. Não é isso. Isso dura até quarta-feira, mas não chega no próximo fim de semana. O que a gente precisa é de gás, de combustível que não queima, é do fogo que não se apaga, é daquilo que não se gasta, entendeu? Que é fundamentado na nossa fé. Então a expressão de fé, ela se relaciona com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar. Embora esses verbos não exprimam o sentimento de fé, posto que ele pode embutir dúvida parcial, entendeu? Então assim, essas definições ela ainda fala, olha, a fé se relaciona com outros verbos, mas não tanto, porque esses outros verbos geram dúvida, e a fé se abstém da dúvida e se pauta numa convicção plena que não dá espaço para dúvida. Então esse é o nível de fé, né? No natural, ainda na definição. E se você for buscar na Bíblia, se você for ver, é covardia, né? Falar assim, vou citar alguns versículos sobre fé, né? Mas eu quis separar alguns versículos de fé, não dos heróis da fé, não da fé clássica, que você encontra dos grandes homens da Bíblia, mas algumas fés mais práticas, que estão lá na Bíblia, né? 1 Coríntios 16:13, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Essa é uma fé extremamente prática, né? Fica alerta, seja corajoso, seja forte, fique firme na fé. Então a tua fé aí está no meio de outras coisas. Lucas 17:5, os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. Então talvez está aí o mais básico. Para onde eu vou, Senhor? Espera lá, vamos voltar lá atrás. Senhor, aumenta a minha fé, né? Porque talvez por onde o Senhor quer que eu vá, eu preciso de mais fé para ir, né? Lucas 18:42, então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé, uma fé condicional, uma fé que desata coisas no mundo natural. Isso foi uma cura natural, não foi uma cura espiritual. Não estava falando aqui só de demônios que foram embora da tua vida, também, mas uma fé que gera resultado prático no campo físico da saúde e em todos os outros campos. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aí volta na história do jovem, que é extremamente visual, que é extremamente focado, que chega em casa, mãe, mas meu amigo comprou o Nike. Desde quando o tênis devia ter ano? Não é? Air Max 2015, entendeu? O que mudou? O farol? Não, entendeu? Não, tem uns negócios que eu não entendo, entendeu?
Enquanto você está preocupado com o último modelo do Air Max, eu vi a Gisele Bündchen falando ontem, que falou assim, eu não estou ligada no último modelo da moda, eu compro um óculos, compra nada, né? A gente sabe, ganha, né? Ganha e o povo ajoelha, usa o meu, por favor, né? Ela falou assim, eu se deixar eu uso 5, 6 anos, moda para mim é usar jeans e camiseta. Então, será que talvez ela, com todo o dinheiro dela, com todo o mundo vazio, de repente, que a gente acha que ela vive, será que ela não está mais livre do que a gente em alguns pontos, né? Em outros, com certeza não. Mas são, sei lá, pode ser demagogia também. Eu não sei até onde esse povo mente, não mente, né? Se tem um coaching, é interessante que você fale isso, né? Jesus não teve coaching, motivando, né? Vamos lá, isso aí, muito bom, Jesus, dá uma inclinadinha no madeiro mais para a esquerda, muito bom, hein, tá do jeitinho que a gente treinou, entendeu? Então fé e vida com Deus tem muito mais de raça do que de análise, tem muito mais de loucura do que de análise estatística. Embora os cientistas todos, quanto mais aprofundam os estudos, menos conseguem desvendar o universo e mais acreditam na existência de Deus, porque eles veem que a coisa não tem outra coisa, é muito mais razoável. Tá bom, eu acredito, Deus criou tudo, pronto, acabou. É mais fácil, e porque pode aprofundar o quanto for, que você não vai conseguir provar. Romanos 4:20, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus, a sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus. Então você fala, nossa, a fé, ele não perdeu a fé, ele não duvidou da promessa. Voltamos aí na mesma frase, fé e dúvida, né? Pautando aquele conceito, né? Ele não perdeu a fé, ou seja, ele não duvidou. É quase como um pleonasmo, se você for pensar que se você não perdeu a fé, claro que você não duvidou. A sua fé o encheu de poder. Olha a fé fazendo outra coisa. E ele louvou a Deus, né? Quem já ouviu nessa casa aqui, a chave está em adorar a Deus, a chave está em louvar a Deus. Então assim, a fé encheu ele de poder, e cheio de poder ele louvou a Deus. Então você vê que as coisas elas são cíclicas, e o evangelho pode parecer complicado, e ele é complicado para você viver a renúncia do evangelho na carne mesmo, mas ele pode ser mais simples. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, eu sou o coitadinho, eu estou sozinho, lutando sozinho. Não, 1 Pedro 5,9 fala para você ficar firme na fé e enfrentar o diabo, sabendo que os teus irmãos na fé, no mundo inteiro, estão enfrentando as mesmas coisas. Não é à toa que quando Deus tem uma palavra para a igreja dele, a igreja de Cristo sobre a face da terra, você vê ele falando aqui, você vê ele falando na China, você vê ele falando lá no outro lugar. Não é coincidência, não é o concílio dos apóstolos que falou a palavra para esse ano, gente, né? Então não é isso. Jeremias 17:7, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor, né? Então, associando a fé à confiança. Mateus 11:6, felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. A fé é associada à felicidade. Então, está aí uma chavinha básica, lá do concretão da base do fundamento cristão. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Pergunta de coaching, né? Deus não está fazendo muitos milagres na sua vida? Será que é porque não há muita fé ali, né? Então você vê ele impedido de se mover em milagres, porque ele estava num ambiente de pouca fé, né? Então isso vai nos dando. Então, voltando nos pilares de fé, de perseverança, né? E o que é perseverança? Persistência, qualidade de quem persevera, da pessoa que não desiste com facilidade. É a unção do Rock Balboa, é o não desistir nunca, né? Algumas mentiras, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu nunca vi povo para desistir fácil, né? Você tem algumas frases do marketing que elas falam, eu sou brasileiro, não desisto nunca. O que eu mais vejo é o brasileiro falando assim, será que não tem um jeito de chegar mais rápido? Será que não tem um jeito de encurtar o caminho, né? Será que não tem um jeitinho? Então a gente tem que saber que a perseverança é algo que está na Bíblia
fortemente do começo ao fim. E o jovem, ele está num momento de transição da vida. Esse momento de transição pode ser do solteiro para o casado, pode ser da casa dos pais para estudar numa outra cidade, ou de um segundo grau para um terceiro grau, ou de uma faculdade para uma pós-graduação, ou de uma faculdade para ingressar no mercado de trabalho, para uma definição de alguma coisa. Pode ser muita coisa, pode ser abrir mão de um relacionamento errado, de um namorado, mas o jovem, ele está em constante transição, e a perseverança, o fundamento da fé, em cima disso, você perseverar em cima da sua fé, a constância é uma característica ou particularidade de quem persevera. Então o sinônimo de perseverança é constância, persistência e tenacidade. E alguma similaridade com uma característica da juventude, antônimo de perseverança, desistência e inconstância. Então, se você entender que Deus tem prazer que você conclua as coisas, que Deus não quer que você desiste, que Deus quer que você seja firme e constante, isso vai te levar além. Isso vai te levar além em todas as áreas da sua vida, tenho certeza disso. Tiago 1, o versículo do 2 ao 4 e depois o 12, ele fala assim, o 2: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então aí você vê a fé e a perseverança juntas, né? Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então a fé e a perseverança vai te mudar de nível, vai te transicionar do jovem na fé para o adulto jovem na fé, para o maduro na fé, para um homem, para uma mulher na fé, não para o adolescentão na fé, trazendo aquela pesquisa do natural para o relacionamento com Deus. E Tiago 1,12 fala: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Isso numa versão, na outra, feliz é aquele que persevera nas aflições, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então a perseverança, ela é uma chave de acesso a uma vida que Deus promete àqueles que o amam. Então não é uma fórmula, é uma promessa, não é por força. Então a gente não é a força do braço, mas é a perseverança nas coisas de Deus, a constância, né? Aquilo, você pode ver que os malucos que mais se deram bem em todas as áreas da sociedade, eles foram cabeça dura, e o cristão, ele tem que ser cabeça dura, né? Tá todo mundo em volta falando, não vai dar certo, você vai falir, você vai fechar, e ele está dizendo, não, eu estou firme na visão que Deus me deu, eu sei que foi Deus que me deu, e você bate, e isso você vê essa característica da perseverança funcionando no mundo secular, e você vê na palavra de Deus, Deus dando isso como uma chave para o cristão perseverar. Mas na prática a gente tem que aplicar mais isso, né? Sem peso, mas como algo que Deus imprime no nosso caráter. E a terceira coisa seria a coerência, né? O significado de coerência é a ligação de um conjunto de ideias ou de fatos cujo resultado é lógico, característica daquilo que tem lógica e coesão, nexo, né? Elementos que, embora possuindo significados diferentes, interligados, fazem com que algo possua um sentido completo, tornando-se claro e compreensível, né? Coerente, descrição harmônica de ações, fatos ou ideias, conexão. Então a tua vida na escola, a tua vida no trabalho, a tua vida dentro de casa, seja você já um sacerdote ou uma esposa, seja você ainda um filho debaixo de uma autoridade de pais, a tua vida na igreja, ela precisa ter coerência. Essa coerência de que, se você pegar todos esses cômodos, todos esses núcleos da sua vida, né, como se fosse uma novela, né, o núcleo pobre, o núcleo rico, o núcleo da praia, né? Se você pegar todos esses núcleos da sua vida, ele tem que ter uma coerência centrada no sacrifício de Cristo, centrada em Cristo, que tem e que deve continuar tendo o papel central do Evangelho, né? Que muitas vezes a gente desfoca para bênçãos, para as coisas que Ele vai nos conquistar, que são promessas, que são presentes, mas que não é o centro do Evangelho.
que é Cristo, ainda que Ele não faça nada por nós, né? Puramente por amor, né? Então o sinônimo de coerência é conexão, congruência, correlação, harmonia, ligação, lógica. E aí, a tua vida tem lógica? A tua vida fora da igreja, a tua vida dentro da igreja tem lógica? Falo isso não para pôr peso e não para acusar, mas para que você busque ativamente ter uma lógica, nivelar por aquilo que em pesquisa chama-se padrão ouro. Padrão ouro é aquilo que tem um desempenho tão bom que as outras coisas todas que surgem novas, elas são comparadas com aquela. Então tudo em pesquisa tem um padrão ouro, que é o desempenho máximo. Então se o teu desempenho máximo na vida cristã, se o teu padrão ouro na vida com Deus, no relacionamento com Deus é dentro da igreja, você tem que pôr ele em base de comparação com todas as outras áreas da sua vida e nivelar por esse padrão. Então não é para pôr peso, mas é para gerar um gabarito, para gerar uma facilidade, te gerar algo que facilite, que gere uma didática de comparação. Como que eu estou me portando no trabalho? Como é a minha vida com Deus aqui? Do que eu sou alimentado? Eu estou pregando, né? eu tô retornando isso nos ambientes aonde eu vou, né? O antônimo de coerência é a contradição, a discordância, a incoerência, a incompatibilidade. Então eu tenho uma vida de contradição. Eu tenho uma vida onde no final do culto o WhatsApp já está rolando para sair com a galera, que é a outra galera. Onde você estava? Estava fazendo um esquenta com Deus e agora eu vou para o mundão. Não é isso que Deus tem para a gente, né? Deus tem uma vida integral, plena, mas a nossa parte é mergulhar, a nossa parte é abrir mão da nossa vontade. Por isso que às vezes a gente vê em momentos de oferta uma coisa assim, fala assim, nossa, por que a gente tem que se relacionar com Deus, com dinheiro? Porque quase tudo que é a tua vontade, quando você abandona os teus sonhos para viver o sonho de Deus, quase tudo que era o teu sonho se compra com dinheiro. Então um dos sinais de que você está abandonando os teus sonhos para viver o sonho de Deus é você se desprender daquilo e investir no reino de Deus. Então na minha opinião não existe evangelho sem confronto financeiro. Não tem jeito. Por quê? Porque o dinheiro alimenta a nossa alma, né? Ele alimenta nossas vontades, ele alimenta os nossos desejos, ele aumenta o teu eu egocêntrico, né? Ele te compra os seus mimos e as tuas coisinhas. Então não tem jeito de, na igreja se fala de dinheiro. Não é por isso, mas é porque ele é uma profecia de onde está o teu coração. Isso é importante. E ainda falando de coerência, tem um texto em Hebreus 6. Esse texto é mais longo, se você quiser abrir, se você trouxe sua Bíblia. Hebreus 6, do 1 ao 6. É um texto simples, mas é um texto muito forte ao mesmo tempo, né? Então qual que seria a ideia? A ideia de simplificar para avançar seria não ficar dando voltinha nos fundamentos básicos da fé, no abandonar o pecado, no mortificar sua carne, no morrer com Cristo para com Ele ressuscitar, mas você avançar, é você viver um evangelho maduro, onde você fala, tá bom, isso aqui está sacramentado. Então assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Isso é um outro sinal. Se a gente ainda está se detendo muito nas primeiras lições da mensagem de Cristo e não está avançando, é um mau sinal. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus, o ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. Então assim, esse é o básico, e o que o autor do texto fala é: eu não quero me deter no básico, eu não quero voltar no básico, eu não quero repregar o básico, mas vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos, né? E aí o próximo texto é um texto muito forte, que é um texto que ele fala da fé e da tua posição em Cristo como algo irreversível.
Então eu acho que isso na vida do jovem já facilitaria muito você ter uma posição de fé irreversível, inegociável, uma decisão para toda a sua vida. Ponto simples, né? E o texto a partir do 4 fala: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Já tinham conhecido o que é o mundo espiritual, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então, se você for firme na sua fé, não negociar a tua posição em Cristo, ter certeza da tua identidade em Cristo, não crucificar Cristo de novo e não zombar dele publicamente, quando você duvida da sua fé e quando você fraqueja na tua fé, quando você, vou desviar, entendeu? Isso é coisa de fraco. A gente tem que ser firme e forte na nossa fé. E agora, precisamos então alimentar a nossa fé, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos nos alimentar da intimidade com Deus, da experiência real com Deus. O rapaz que nós encontramos hoje, ele falou: eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, né? Eu sou missionário, a minha primeira pregação foi Apocalipse 21, que fala assim, blá, 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 e falou tudo. Eu falei: agora vou ter que ficar quieto, né? Porque o cara debulhou a Bíblia num texto que eu não conhecia, né? Tudo bem que depois eu fui lá olhar Apocalipse 21, não tinha nada a ver com o que ele falou, mas o que ele falou estava na Bíblia mesmo, né? Mas que ele errou o texto, ele errou. Mas a Bíblia como literatura que não te leva à intimidade com Deus, que não te leva a edificar a tua fé, mas a Bíblia viva que vai te edificar a fé, a perseverança e a coerência com Deus. Elementos simples para a gente descascar todo esse cenário no nosso entorno e focar. Então, legal, Apocalipse é muito doido: primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, um monte de anjo, faca, espada que sai da boca, entendeu? É uma loucura só. Acho que o negócio era meio... Só que tem hora que você precisa de um evangelho mais simples, que é: eu sei que Deus tem o melhor para mim, e eu sei que para onde eu vou caminhar em direção ao propósito de Deus, e o que Deus tem para a minha vida é o melhor. Se eu vou morrer, eu vou para o céu; se eu vou morrer, eu vou viver na terra; se primeiro vai subir um tanto, se vai subir outro tanto, se uns vão ficar, quando é que é a tribulação, quando que é o arrebatamento. Tem hora que tudo bem, legal, a gente tem que se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, a gente tem que se aprofundar em tudo, e Deus tem revelação para a gente nas coisas complexas, mas tem hora que é necessário voltar no simples, para pegar o trilho de novo, para não perder o trilho do que é o propósito de Deus na sua vida, né? Então a gente vê essa autoajuda, esse coaching, isso que o mundo oferece, e esse fundamento sólido que Deus tem para a gente, que é martelado página por página de um livro imenso. Eu tenho promessa na sua vida, eu tenho, se você fizer isso e isso, se você me seguir, se você guardar a tua fé, se você... é condicional, né? Deus nos amou incondicionalmente, mas acessar as promessas dele requer de nós uma parte ativa, e essa parte ativa é menor do que a parte dele, é menor do que ter se entregado por nós, com certeza, né? Então a gente pode simplificar para ser mais eficiente. Isso vale para o evangelho, isso vale para os momentos de dúvida, isso vale para quando a gente parece que está perdido. Então Deus quer que a gente avance, Deus quer que a gente passe de fase, Deus quer que a gente mude de nível, Deus quer que a gente não se detenha nas coisas pequenas, como esse texto de Hebreus fala. Para de voltar no básico, né? Entender quem é Deus, entender a nossa identidade em Cristo, prosseguir para o alvo e ir em direção ao propósito. E o alvo e o propósito, né? Quando você foca a tua visão para frente, você desfoca a tua visão periférica. E essa visão periférica treina na internet. Abre o teu computador para fazer uma coisa, aí você começa a fazer aquilo. Aí vem a janelinha do Facebook. Aí você está no teu e-mail, porque você precisa ler um e-mail. Aí vem a janelinha do lado de uma oferta.
Entendeu? Essa é a visão periférica. A eficiência do tempo, eu entrei aqui para ver um e-mail, eu vi, entrei, eu li o e-mail, eu respondi, eu voltei. Mas aí você já entra na oferta do lado que fica piscando para você. Aí você já vê a abinha da conversinha do Facebook, você está ocupadão, mas teu amigo não está fazendo nada. Entendeu? Então assim, tipo, se ele não está fazendo nada, nem responde. Você sabe que ele está no horário livre, você está trabalhando, e aí? Oh, e aí? Para, né? Então, o que Deus quer é que a gente tenha uma fé madura, firme, forte e uma vida coerente. E isso para a gente vai ser o quê? Um salto para o futuro. O salto que Deus tem para o futuro não é, olha, o teu presente está ruim e eu quero que você pule dessa porcaria de vida que você tem hoje para uma vida melhor que eu tenho para você. Não é esse o salto para o futuro que Deus tem. Essa mecânica é a mesma mecânica da igreja religiosa que fala, um dia eu vou morrer e vou viver no céu, né? Que não entende que Deus tem uma posição de governo para a gente aqui. Não é isso. O salto para o futuro, na verdade, é o que Deus tem para a tua vida. E existem algumas chaves que são atalhos para você chegar mais perto desse futuro. Esse futuro não é o futuro que o mundo diz, né? Ou seja, quem já ouviu essa frase, não sei o que o futuro reserva para mim? Por um acaso o futuro é uma pessoa? Por um acaso o futuro governa alguma coisa, para ele ter o poder de te reservar alguma coisa, né? Outra frase que é um perigo, o futuro a Deus pertence, parece bonito, parece até que está na Bíblia, né? Deve estar naqueles livros lá, sei lá eu. Quem já ouviu isso? O futuro a Deus pertence. Tá bom, e o resto? Pertence a quem? E o presente pertence a quem? O passado pertence a quem? Quem que é o alfa, quem que é o ômega? Quem que é o início, quem que é o meio, quem que é o fim de tudo? Entendeu? Então, o futuro a Deus pertence, tá certo, parcialmente certo, isso é parte da propriedade de Deus, e o resto todo também é dele, né? Não é que Deus queira que você pule o teu presente, Ele só quer que a gente chegue mais rápido ao lugar que Ele tem para nós, né? Então, o salto para o futuro você pode traduzir para um salto para o meu propósito, um salto para dentro do trilho que Deus traçou para a minha vida, aonde a gente vai ter plenitude só nesse trilho que Deus criou, Deus te criou para um propósito específico. Se você está fora do trilho, você está vivendo meio que de bico, né? Já viu? O cara que fala, ei, o que você está trabalhando? Eu estou fazendo isso, mas não é a minha formação, né? Eu estou fazendo um bico enquanto eu espero, né? Então, nós vivendo fora do propósito de Deus, somos exatamente isso. Estamos nessa vida fazendo um bico, enquanto a gente não decide ir para aquilo que a gente foi criado, que é o que Deus tem para a gente. Então, salto para o futuro é isso, é a gente acessar as chaves, é isso que Deus tem, né? E outra palavra que eu sei que está sobre os jovens é ser perturbadores do sistema. Você não vai ser perturbador do sistema saindo por aí. Como é que você vai ser perturbador do sistema? Tem um jeito fácil, ó. Choveu, beleza, vamos pôr a galera no carro e vamos sair passando em poça, jogando água na galera do ponto de ônibus, né? É uma forma de você perturbar um sistema de condução. Você está lá, o cara está no ponto de ônibus, você passa com o carro, joga água nele, entendeu? Vê que tem um pedestre e fala, é você, né? Então, perturbador, o que é uma perturbação? É uma alteração das condições físicas normais de qualquer meio ou ambiente. Então, no nosso caso, o que é ser perturbador de um sistema? É a gente alterar as condições normais de qual meio? Desse sistema, do sistema vigente, do sistema que não é de Deus, do mundo que jaz no maligno, no nosso caso, de um sistema que não vive os valores do reino de Deus. E como é que você acha que você vai perturbar um sistema? Sendo firme na tua fé, sendo constante, tendo uma vida de coerência. Entendeu? Você pode ter medo, você pode ter dúvida, mas você tem que buscar em Deus, você tem que buscar na tua liderança, entendeu? Lá fora você tem que ser luz para esse mundo. Então, quer chorar? Vem aqui para dentro. Quer se aconselhar? Vem aqui para dentro. Mas não expõe as suas fraquezas para o mundo. Não dá arma para eles. Falar, mas você não é cristão e agora está chorando por causa do namoradinho? Entendeu? Não é isso que Deus tem. A estratégia de guerra que Deus tem para a gente é se fortalece dentro e seja luz lá fora, entendeu? Mas você tem, mas a minha melhor amiga não é da igreja, então não devia ser. Então, tem coisa que é matemática, não pode, não adianta, é julgo desigual em amizade, igual tem em casamento, igual tem em negócio, tem julgo desigual em amizade. Então eu falo assim, mas eu
ela conta tudo da vida dela para mim. Deixa ela contar, só ela conta. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi é que para ser um bom conversador, basta ser um bom ouvinte. Entendeu? De vez em quando você faz uma frase, entendeu? Você inverte a ordem daquilo que a pessoa falou para ela ver que você está ouvindo. A pessoa fica 2 horas falando e fala assim: amei conversar com você. Você não falou nada. Por quê? Porque o mundo não está interessado em te ouvir. O mundo está interessado em falar de si mesmo. O mundo é egoísta. Então, o que acontece? Deixa vomitar, deixa falar. Depois você seja luz na vida dele. Mas não faz o contrário. Amiga, você não sabe. Eu estou na igreja, mas o pastor me falou isso, mas não sei o que. Não dá. Não é assim que você vai ser um perturbador do sistema. Mas sendo uma rocha firme, constante, remando contra a maré, sendo diferente, fazendo tudo do jeito de Deus e não dando atenção. Porque essas pessoas pensam, porque você já viu em pesquisa que eles não são o que dizem que são. Entendeu? Então você não tem que se importar nem com o que eles pensam, nem com o que eles aparentam ser. Então a ideia é manter o foco nas promessas de Deus, como indivíduo, como igreja local, como sonho de Deus, como corpo de Cristo. E, se necessário, ter essas promessas como um anestésico, como um escape mesmo, para tomar as pancadas do dia a dia e focar na tua vida espiritual, e focar na vida com Deus, porque o mundo bate, e a gente apanha, não tem problema, mas quando você está focado na promessa de Deus, você sabe aonde você vai, e aí, desfocar essa visão periférica, olhar para frente, objetivando o alvo. É isso que Paulo fala, que ele nos ensina, que essas circunstâncias em volta da gente insiste a nos dizer o contrário, de que a gente não é o que Deus diz que a gente é. Então, eu vou ouvir, mas eu não vou acreditar. Mais fácil é não ouvir, eu vou ver, eu vou chegar perto do pecado, mas eu não vou pecar, eu vou até certo ponto, mas dali eu não vou. Se você ficar mais longe, a chance é menor. É igual com carro, Anderson? Só bate atrás quem anda colado. Se você dá distância, você não bate atrás. Entendeu? Se você dá distância do pecado, se você dá distância das circunstâncias que te dizem que você não é o que Deus diz que você é, a sua chance de se blindar contra isso é maior. Então a ideia é essa, é não trazer peso, mas é simplificar, reduzir os itens que importam na tua vida, descascar essa complexidade de eu tenho que ser sempre jovem, bonito, rico e tudo mais, ser mais leve e feliz, afinal o nosso foco está em tudo que já foi conquistado para nós, então o nosso foco está em acessar algo que já foi prometido, que já foi conquistado, que não depende de mim conquistar, mas depende de mim acessar. Acessar é menos do que conquistar na força do braço. Então Deus é bom demais com a gente, mas a gente precisa enxergar isso, Eu tomei um tiro na cabeça, mas onde está Deus na minha vida? Que não me faz parar de beber, Talvez o papel de Deus seja esse, cuidar desses assuntos, te livrar da morte, e o parar de beber seja assunto seu, Então não ponha peso no lado de Deus de coisas que são nossas, e assumir o nosso papel nessa aliança, lembrar que isso é uma aliança, isso fomos comprados por sangue, pelo sangue de Cristo, e agora eu tenho uma notícia muito boa para vocês, porque está mais fácil para a gente, nós ganhamos um reforço no mundo espiritual, Não sei se o apóstolo Hélio já está sabendo, mas o Chuck Norris, alguém conhece o Chuck Norris? Não sei se é verdade ou mentira, mas o Chuck Norris se converteu há 6 anos, segundo relatos da internet, e agora ele é pastor de uma igreja evangélica na Flórida, e entre os comentários lá embaixo, assim, falou assim, o diabo já não tinha chance, agora menos ainda. Mas eu estava lendo um pouco da história do Chuck Norris, e ele é filho de pais cristãos, ele cresceu num ambiente evangélico, porém, ele viveu, o pai teve problema com o alcoolismo, a família, os pais se divorciaram, ele se afastou do evangelho, e depois, há uns 6 anos atrás, a esposa, uma cristã firme, uma mulher sábia, que lia a Bíblia todo dia, que começou a convidar ele para ler a Bíblia, e ele começou a ler a Bíblia todo dia, e ele voltou para a igreja, e aquele Stephen Baldwin, que é irmão do Alec Baldwin também, que era amigão dele, que sempre convidava ele para ir na igreja. Então eu chequei nos 3, 4 sites para ter uma noção, porque nós temos um problema do mundo, o mundo cristão,
Ele não se contenta com a figura de Cristo como o maior ídolo que você deveria ter. Ele parece que ele quer conquistar outros ídolos, né? Então o cara ora pro cantor dele do mundo se converter, porque daí ele pode ouvir o cara, entendeu? Então assim, todo mundo que morre aceitou Jesus no último minuto, né? O Bob Marley aceitou Jesus no último minuto, e tem outras várias histórias na internet que você viu assim, não, mas quem foi lá visitar ele foi o outro cara, que você já nem sabia que era cristão também, mas era famoso. Então assim, claro que Deus tem um propósito na vida de todos, e claro que Deus quer alcançar a todos, mas não porque o Chuck Norris eu lembrei também que teve filme que ele andou sobre as águas, então ele já viveu no cinema algo profético, né? em ser um imitador de Cristo, né? Poucos imitaram Cristo desse jeito, né? Mas você vê uma infância de incoerência, né? Eu estava vendo, achei ele por questões ligadas à infância de incoerência dentro de lares religiosos, mas que não produziram vida na vida dos filhos, né? Então o que Deus quer é isso, que a gente tenha uma fé sólida, concreta, né? E que a gente seja apaixonado por Ele, né? Eu queria